Olá, bom dia. Aumenta para 13 o número de pessoas com doença de Chagas em Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas. Uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde chegou agora pela manhã ao município para analisar a situação. A equipe médica que vai analisar os casos da doença de Chagas já está em Santa Isabel do Rio Negro. 6 profissionais estão verificando toda a situação. A partir de fevereiro de 2010, tatuagem e maquiagem definitiva terão legislação sanitária. Os produtos usados nesses procedimentos terão de ser registrados juntos à Anvisa como produto para a saúde. A proposta é considerada inovadora na área de produtos para a saúde. A resolução é válida para produtos como pigmentos, agulhas, recipientes onde ficam as tintas e para os aparelhos usados nos procedimentos de tatuagem e maquiagem definitiva. A partir de fevereiro de 2010, esses produtos só poderão ser comercializados se estiverem registrados junto à Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Atualmente, o controle sanitário se restringe às inspeções aos estúdios de tatuagens realizadas pelas vigilâncias sanitárias municipais. Segundo a Anvisa, eram avaliadas apenas a estrutura e a asepsia dos estabelecimentos. Mas assim que as novas regras entrarem em vigor, os fiscais também vão averiguar se os produtos possuem registro. Os materiais que estiverem fora das normas serão recolhidos e o estabelecimento fechado. Para Júnior, tatuador há mais de 3 anos em Macapá, a nova lei é positiva e só vem reforçar a seriedade dos profissionais devidamente qualificados. Sem dúvida é um grande avanço para a tatuagem, coisas que têm a ver, tem relação, com a biossegurança, ou seja, os riscos que as pessoas correm ao fazer uma tatuagem em um local inadequado. Então, para nós tatuadores, a gente tem isso como um grande avanço para a tatuagem, porque busca cada vez mais dar proteção à saúde de quem quer fazer uma tatuagem. No estúdio de tatuagens de Júnior, os cuidados são redobrados. Por aqui, todos os equipamentos utilizados nos procedimentos são isolados por filme de PVC. A medida é para prevenir o usuário contra doenças como a hepatite, por exemplo. Foram medidas como esta que fizeram com que Helder fizesse uma tatuagem. Ter mais segurança, quanto mais ficar me protegendo contra a hepatite B e outras doenças que transmissivelmente perfurocortantes. Como o Júnior foi indicado por vários amigos deles, me indicaram que o meu estúdio, bem ambiente limpo, bem protegido, mais segurança para mim e para os próximos que venham tatuar. Desde 2007, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 2104, que pretende regulamentar a profissão de tatuador e piercing, ou a atividade de dermopigmentação artística e perfuração corporal. O projeto, que aguarda parecer da Comissão de Seguridade Social e Família, estabelece que, para trabalhar, os tatuadores devem ter certificados de cursos de primeiros socorros e fisiologia da pele. Então, as pessoas que querem fazer uma tatuagem, que hoje é tido até como uma arte corporal, essas pessoas devem buscar, primeiro, a conscientização, que realmente quer fazer uma tatuagem. A tatuagem é para o resto da vida, e procurar conhecer o tatuador, o trabalho do profissional, conversar com ele, ele é a pessoa mais indicada a orientar essa pessoa, e depois verificar o local. Esse local deve ser limpo, dotado de biossegurança e asepsia, para que realmente aquele procedimento seja seguro à saúde da pessoa. Em Roraima, uma lei estadual quer regulamentar o comércio de produtos de conveniência nas drogarias. O problema é que a Anvisa proíbe a venda de alguns produtos e determina que as farmácias sejam autorizadas apenas a vender medicamentos, como manda a lei federal. Revistas, ração para animais e até eletroeletrônicos. Produtos que ganharam as prateleiras de farmácias e drogarias. Segundo o seu José Ribamar, uma boa opção para o consumidor. Tem muitas coisas boas, a gente faz o aproveitamento e dá uma complementação, né? Acaba levando alguma outra coisa que não seja remédio. Exatamente, a gente vem com a ideia de comprar uma coisa e leva 2, 3. O que o senhor acha disso? Eu acho vantagem, porque a gente entrar no comércio só tem uma mercadoria. Mas esse tipo de comércio foi proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com uma resolução publicada pela Anvisa em agosto do ano passado, farmácias e drogarias estão autorizadas a vender apenas medicamentos e alguns tipos de cosméticos. Os estabelecimentos teriam até fevereiro para se adaptarem à determinação.
Mas antes do vencimento do prazo, a Assembleia Legislativa de Roraima aprovou uma lei estadual que regulamenta a venda de produtos não medicinais em drogarias. Roraima é o 6º estado brasileiro a aprovar uma lei que contraria a resolução da Anvisa. Pela lei estadual, o comércio em drogarias de produtos que não sejam da área de saúde está liberado. A lei estabelece algumas restrições. Tem alguns itens que não podem mais ser vendidos em drogaria. Por exemplo, a ração para cachorro, bebidas alcoólicas, essas vão ser retiradas. Seria bem atento. A lei ela é bem clara e está lá especificando todos os produtos que são pertinentes ao estabelecimento farmacêutico. A lei estadual regulamenta o comércio de produtos não medicinais apenas nas drogarias. As farmácias de manipulação são autorizadas a vender somente medicamentos. E a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento está retirando ambulantes das principais vias da cidade. A operação começou pela zona centro-sul de Manaus. A repórter Jaqueline Fará está ao vivo na Djalma Batista, Avenida Djalma Batista. Bom dia, Jaqueline. Quantos ambulantes foram retirados desde o início da operação, hein? Bom dia, Fábio. Bom dia você que acompanha a Amazônia TV neste momento. Fábio, só aqui na Avenida Darcy Vargas, que foi a primeira a ser notificada, foram retirados 18 ambulantes. A Djalma Batista também já foi notificada, mas quem vai falar para a gente quantas barracas foram notificadas aqui na Djalma Batista é o secretário de Abastecimento e Produção do município, José Aparecido dos Santos. Bom dia, secretário. Na Avenida Djalma Batista, quantas pessoas já foram notificadas? Bom dia. Já foram notificados aproximadamente 50 ambulantes. Desses, 18 foram retirados no dia 30 e o restante na próxima segunda-feira. Se não trouxerem as opções para nós levarmos aos bairros, então nós vamos tratar de tirá-las. Essas pessoas, elas eram cadastradas pela prefeitura, porque também tem esse direito, né? Se a pessoa já era cadastrada, pagava algum imposto por isso, ela vai ficar sem receber, sem indenização, já que ela não vai ter mais o local para trabalhar? Não, veja bem, essa é uma permissão que a prefeitura dá e isso é unilateral. No momento que a prefeitura entende que aquela permissão não pode mais subsistir em função de um bem maior, que é o bem comum, que é o caso aqui, que é a questão do pedestre estar atravessando pela rua, andando fora da calçada por conta de ambulante na calçada, a prefeitura simplesmente tira. Agora, desses que saíram, para você ter uma ideia, 70% não tinham permissão, eram invasores da área. Quais são os próximos bairros que vão receber essa fiscalização? Olha, nós continuaremos por toda a extensão da Djalma Batista, em seguida estaremos na Noel Núteos, na Cidade Nova, porque ali a bagunça está generalizada, tomou-se conta do passeio público, dos jardins e das calçadas. Então o próximo passo, inclusive esses que estão assistindo já lá, procurem já ir procurando um novo local para trabalhar, porque as ruas terão que ser desobstruídas para o pedestre. Em relação à Praia da Ponta Negra, que também foi tomada por ambulantes, algum trabalho vai ser feito naquela área? Com certeza. A Ponta Negra passará agora por uma reforma ampla e depois dessa reforma ela terá os seus limites para ambulantes, para permissionários já alocados e aqueles que se sobrarem vagas, então nós teremos mais casas cobertas, locais cobertos para que esses venham trabalhar. O que nós não vamos permitir mais é que as pessoas não consigam andar na Ponta Negra por conta de churrasquinho, por conta de queijo, por conta de verduras, enfim, de tudo que hoje tem na Ponta Negra que não deveria ter. E o número de fiscais para fazer esse trabalho tem sido suficiente? Quantas pessoas hoje você tem trabalhando para fazer esse serviço? Olha, para tomar conta da cidade inteira nós temos aproximadamente 90 pessoas. Nessas operações nós estamos trabalhando com 20 fiscais, por isso é que nós fazemos aos poucos, porque não dá para fazer uma grande operação. Tudo isso faz parte da reorganização de Manaus, tudo isso faz parte da Copa que vem aí e esse ano nós não podemos mais trabalhar com aquela coisa paliativa. Tem que começar a ser definitivo para a cidade. E também outros bairros também que são sempre críticos em relação a isso. O Alvorada e a Compensa também estão nesse calendário? Todos eles estão, mas nós vamos iniciar pela Cidade Nova, vamos ao Mutirão, vamos à Alvorada, vamos à Compensa, mas sempre assim, conversando, dando prazo, dando alternativa para que essas pessoas também não podem simplesmente sair. Eles têm um trabalho, eles precisam sobreviver e nós buscamos com eles o consenso para que eles desobstruam esse local, mas o poder público, tendo outros locais, oferece para que eles possam trabalhar. Obrigada pelas informações. Fábio, aqui na Avenida Darcy Vargas, a mudança já pode ser percebida. Não há mais ambulantes aqui na Avenida Darcy Vargas, nos dois lados, nas duas paradas de ônibus que antes era bem tomada pelos vendedores, não está mais. A limpeza realmente aconteceu e a visão melhorou muito. Todos os ambulantes que são notificados têm um prazo de 5 dias para encontrar um novo endereço e saírem do local. Fábio.
Obrigado, Jaqueline, pelas informações. E em instantes, construções desordenadas na capital acreana causam erosão às margens do Rio Acre. E veja também, previsão de chuva para o próximo mês preocupa principalmente os moradores em Ji-Paraná, em Rondônia. O Rio Madeira está acima da média. 11 horas e 59 minutos, o Amazônia TV volta já. A erosão é um processo de deslocamento de terras ou de rochas de uma superfície que pode ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou do ser humano. Na reportagem a seguir você vai saber dos avanços no processo erosivo às margens do Rio Acre. Em Rio Branco são vários os exemplos de áreas urbanas degradadas pela erosão. E o agravamento dessa situação está diretamente ligado ao crescimento sem planejamento. Bem no centro da cidade, é possível perceber o problema. Aqui, o desbarrancamento começou por volta da década de 1970. Para se ter uma ideia, essa era uma das principais ruas da cidade, onde circulavam inclusive ônibus. Hoje, com o avanço das erosões, em alguns trechos até a pé fica complicada a passagem. Perigo que os moradores daqui precisam conviver diariamente. A dona de casa, Arlene Bernardo, está grávida de 4 meses. Nos últimos dias, ela percebeu que o assoalho está cedendo. Se chover assim, passar 3 dias chovendo direto, descendo direto. O barranco e minha casa também está em risco, né? Como agora, se está descendo direto. Há 16 anos, morando no bairro, Maria de Fátima conta que por causa dos deslizamentos de terra, ela teve que mudar várias vezes. Não era tão quebrado que nem agora, né? Que agora está quebrando diretamente, a gente está com medo de estar morando aqui, né? Que as casas estão tudo entortando e a gente não tem para onde ir, né? Principalmente a minha agora, ó, que a minha está ficando tortinha, eu não tenho para onde ir. Logo nos primeiros sinais do processo erosivo do Rio Acre, o geógrafo Claudemir Mesquita começou a semear as primeiras plantas às margens do rio aqui no bairro Preventório. Uma ação que já dura 36 anos. Durante esse tempo, só ele plantou mais de 100 árvores. Claudemir Mesquita acredita que se 10% dos moradores aderissem a essa ideia, a maioria não estaria em uma situação de risco. A chuva é uma ação da natureza citada pelos especialistas como principal causadora da erosão. Ao atingir o solo em grande quantidade, provoca deslizamentos, infiltrações e mudanças na consistência do terreno. Mas o homem também tem uma contribuição importante. Por exemplo, quando ele desmata, ele leva o esgoto para dentro da água, ele leva o lixo que não se solidifica facilmente, ele leva a água que a todo momento começa a pingar nas áreas de instabilidade do barranco e aí começa o processo a se desencadear. Desencadeando esse processo, há o solapamento, ou seja, toda a margem do rio cai. E caindo essa margem, você tem uma instabilidade social. E aí pessoas morrem, sofrem e efetivamente as consequências virão para a sociedade e para nós. O Sistema de Proteção da Amazônia prevê chuvas acima da média no próximo mês em Rondônia. O nível do Rio Madeira já chama a atenção das autoridades do estado. O gráfico mostra que a situação ainda não é de alerta, mas chama a atenção. Esta semana, o nível do Rio Madeira chegou a pouco mais de 12 metros. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, um número acima da média do início de janeiro. Porque, historicamente, o máximo do rio acontece entre abril e maio. Como nós estamos ainda em janeiro e o rio já está acima da média, então os órgãos competentes já começam a se mobilizar no sentido de acompanhar o desenvolvimento dessa cheia. Ainda segundo o CIPAM, a cheia do rio não está relacionada às chuvas em Porto Velho, e sim na região dos Andes e Vale do Guaporé. A maior preocupação agora é com a cidade de Ji-Paraná e Igarapés da capital, por causa da previsão de mais chuva. Como o Rio Machado é um rio que tem toda a sua bacia de captação dentro do estado de Rondônia, toda chuva que vai cair acima da média vai se refletir no nível do Rio Machado também acima da média. Áreas de instabilidade estão agindo na maior parte da Amazônia neste momento. Então vamos conferir no mapa como fica o tempo nas próximas horas na região.
Nessa parte mais inferior, onde nós temos parte do Amazonas, também o Acre e parte de Rondônia, nós teremos um tempo parcialmente nublado. Já nesta outra área mais central, que abrange inclusive a capital Manaus, nós teremos um tempo parcialmente nublado com chuva. E na área mais superior, nessa parte verde aqui, nós teremos um tempo claro a parcialmente nublado. A mínima para hoje é de 24 no Acre e 33 em Boa Vista. Previsão para as próximas horas aqui na nossa região. E o Ministério da Justiça inicia trabalho para reduzir furto de celular no país. O objetivo é divulgar para os consumidores que, além dos chips, os aparelhos também podem ser bloqueados. Mesmo com a inserção de um novo chip, o consumidor pode pedir à empresa de telefonia para bloquear um celular que tenha sido roubado ou furtado. Com o registro da reclamação, o aparelho fica impossibilitado de funcionar. Para registrar uma reclamação, a pessoa precisa fornecer os dados pessoais e ainda apresentar o número de registro do aparelho que vem de fábrica. Ele tem 15 algarismos e normalmente fica aqui no compartimento de bateria ou então na caixa do aparelho. Ou ainda algumas lojas colocam na própria nota fiscal de compra. Com isso, o Ministério pretende reduzir os números de roubos e furtos de celulares em todo o país. De Brasília, Cleiton Pascarelli para o Amazônia TV. E daqui a pouco termina amanhã o prazo para matrícula nas escolas estaduais em tempo integral. E ainda o Conselho Nacional de Educação determina que este ano crianças só poderão cursar o ensino fundamental com idade mínima de 6 anos. Quem vai dar esclarecimentos sobre esse assunto aqui no estúdio é a presidente do Conselho de Educação aqui no nosso estado, Darcy Neves. Agora em Manaus, 12:07, o Amazônia TV volta já. A campanha antirrábica terá postos fixos a partir deste sábado, dia 9 de janeiro, e de acordo com o secretário municipal de saúde, Francisco Deodato, os postos serão montados em praças e espaços públicos. Cada sábado serão escolhidas 2 zonas da cidade para receber o atendimento. As zonas leste e norte serão as primeiras a contar com os postos fixos. O horário de atendimento será das 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde. Na zona leste, a vacinação será na Igreja São Benedito, no bairro Cidade de Deus. Na Zona Norte, os moradores vão poder levar seus animais de estimação à Rua 44C, próximo à Igreja Assembleia de Deus, bairro Mutirão. Mas os agentes de vacinação vão continuar percorrendo bairros, conjuntos habitacionais e comunidades durante a semana. E o Conselho Nacional de Educação determina que em 2010 as crianças só poderão cursar o ensino fundamental com idade mínima de 6 anos completos até o dia 31 de março. Quem vai explicar para a gente é a professora Darcy Neves, presidente do Conselho Estadual de Educação. Muito boa tarde. Boa tarde. Professora, explica para a gente primeiramente como se chegou a essa decisão. Olha, no ano de 2005, por meio da Lei 11.114 e depois alterada pela 11.274, o ensino fundamental passou a ter 9 anos de duração com ingresso a partir de 6 anos de idade, né? E todos os estados e municípios tiveram até o ano de 2010 para fazer todas as alterações, as regulamentações e adequação a essa lei. Então, nós estamos aqui agora já em 2010 e no final do ano de 2009, o Conselho Nacional e também o Ministério da Educação fez um levantamento nacional e verificou que nos diversos estados haviam legislações muito diferentes uma da outra. Então, haviam legislações que permitiam, inclusive, crianças com 5 anos e meio ingressarem no que a lei estabelecia 6 anos de idade. Então, algumas estavam contrariando essa lei que garantia um direito de acesso, mas também quer garantir o direito da criança ser criança e conviver com currículos próprios da sua idade. Agora, professora, isso quer dizer que algumas crianças do nosso estado vão ter que repetir de série para se adequar a essa lei ou não? Não, eu penso que não vai haver necessidade, porque nenhuma lei vem para prejudicar. Nós temos sim, o que o Conselho Estadual está fazendo neste momento é orientando as escolas que cumpram a lei, que ela está estabelecendo 6 anos de idade, 6 anos de idade não é 5, e que está dando um prazo para até 31 de março que se complete essa idade legal, não é? Mas nós temos que lembrar também que o que está se trazendo nesse momento em discussão é um parecer, não é uma lei. O que a lei estabelece já está posta desde 2006, que são os 6 anos de idade para ingressar no ensino fundamental de 2 anos. Então, nós vamos orientar para que as escolas usem o ano de 2010 para fazer essa adequação, mas que a partir de 2011 cumpram o que se está estabelecendo
estabelecendo, e o Conselho Estadual de Educação do Estado do Amazonas está sensível a isso e vai regulamentar para que seja seguido o que foi compactuado em Brasília pelos 26 estados e mais o Distrito Federal, de que essa idade seja permitida, que se complete, permitido o ingresso de crianças que completem 6 anos até dia 31 de março. Então, há esse pacto nacional e o Conselho Estadual de Educação vai regulamentar isso nesse sentido. Importante deixar claro que é para escolas públicas e privadas particulares também. Não, é para todo o sistema. No caso, o Conselho Estadual, ele regulamenta para o sistema estadual. Mas esteve presente na reunião a presidente do Conselho Municipal, que também pactuou com a mesma decisão, né? Eu penso que ela deverá se pronunciar a respeito. Mas o Conselho Estadual já fez fundamental aconteça aos 6 anos de idade até o dia 31 de março. Só uma dúvida, caso em algumas escolas tem isso, um conselho, ela verifique que o aluno tem condição de se adiantar numa série. Ele não poderá por conta da idade ainda, isso será um quesito importante. Veja só, é muito perigoso eu te dar uma resposta dessa, porque para se comprovar que uma criança tem essa possibilidade de pular fases, porque a gente tem que colocar o nome certo. Não é adiantar, é pular fase. Certo. Quando você vence, não passa pelas fases normais de desenvolvimento, você pode estar levando para a sua vida prejuízos terríveis, né? Então, avaliar isso não é competência de quem não está no campo, isso é uma competência do professor que acompanhou esta criança no ensino, na educação infantil. Ele tem que ter tido essa vivência lá da educação infantil, comprovar através de mecanismos psicopedagógicos que isso nós não vamos, não é a ideia travar as altas habilidades. Existe um ensino voltado para altas habilidades sem queimar nenhuma fase da criança, entendeu? O que nos preocupa é porque algumas pessoas esquecem que a criança tem direito de ser criança, de conviver com seus pares, de conviver com crianças do seu mundo. É a sociedade da criança, é a criança. Ela só aprende com o outro. Se ela vai conviver com crianças de idade mais avançada, que já tiveram outras vivências, ela pode avançar em algumas coisas, mas outras ficarão atrasadas, outros prejuízos virão. Então, é muito perigoso se pensar nisso assim, mas cada caso deverá ser analisado. Mas a lei estabelece o direito de acesso à criança ao ensino fundamental com 6 anos de idade. Correto. Para os alunos que já estão matriculados, nada muda ou não? Olha, os que estão matriculados, se a escola tem alguma dúvida, deve procurar o Conselho Estadual de Educação. A gente vai analisar a questão e assim fazer a orientação da escola. Mas os que já vieram de problemas anteriores, o Conselho tem conhecimento que em 2009, algumas crianças foram matriculadas descumprindo a lei. Claro que a gente não vai pegar essa criança que hoje deverá estar na 2ª série e dizer não, você não pode prosseguir, mas ela vai exigir que a escola apresente um programa de acompanhamento que subsidie a devida orientação dessa criança, o devido acompanhamento, para que ela não tenha nenhum tipo de perda, né? Com certeza. Então, o Conselho vai continuar acompanhando. Vai. O endereço do Conselho, o telefone, quem tiver outras dúvidas. É na Rua José Paranaguá, 574, e o telefone é o 3234-5074 e 3233-8894. Como o Conselho faz para acompanhar todos esses casos em todas essas escolas? Olha, na verdade, nós estamos fazendo sempre visita de autorização de curso e de credenciamento de escola. Então, e as escolas, quando foi para fazer a adaptação a essa nova lei, toda escola foi obrigada a encaminhar para o Conselho Estadual o seu projeto político-pedagógico e o seu regimento. Então, nas nossas visitas, todos os conselheiros e os assessores procuram ver como é que está o cumprimento das normas de ensino. Então, essa é a forma que nós temos para acompanhar.
Bom, nós conversamos aqui com a professora Darcy Neves, presidente do Conselho Estadual de Educação. Obrigado e muita sorte na implementação dessa medida aí do Conselho Nacional. Muito obrigada também. E termina amanhã o prazo para as matrículas nas escolas estaduais de tempo integral em Manaus. As escolas atendem alunos do ensino fundamental ao médio. São 14 escolas de tempo integral da rede pública estadual e quase 5.000 alunos do ensino fundamental e médio atendidos. Essas escolas têm uma dinâmica diferente. Aqui, pela manhã, os alunos estudam as disciplinas curriculares e no outro turno participam de atividades extras. São aulas de reforço ou mesmo de música, balé, violão e esporte. As matrículas para o ano letivo de 2010 estão sendo feitas até o dia 8 de janeiro e seguem alguns critérios. Dos meninos pequenos de 6 anos, das crianças, o critério é o nível socioeconômico das famílias e morar próximo daquela escola. A escola de ensino fundamental segundo segmento e a escola de ensino médio são 2 outros critérios, a idade e o critério do histórico escolar, o desempenho. As notas do histórico escolar capacitam essas crianças para adentrarem a escola de tempo integral. Ainda este ano devem ser inaugurados 13 centros de educação em tempo integral, escolas pensadas e construídas para atender o aluno o dia todo. A gente passa a atender em torno de 13.000 alunos em tempo integral só nos SETs. Com mais os 5.000 alunos que hoje nós estamos atendendo, nós vamos chegar em torno de quase 20.000 alunos no ano que vem, se Deus quiser, em tempo integral. Em instantes, tradição das pastorinhas é mantida em Parintins. E veja também, com a proximidade do carnaval, as costureiras aproveitam o período para ganhar uma renda extra. 12h19, nós voltamos.